Hoje eu vou te mostrar como você pode renderizar o teu projeto de SketchUp no Twinmotion. E aí, tranquilo? Seja bem-vindo a esse canal, onde eu trago conteúdos mostrando como você pode encantar teu cliente, criando renders incríveis de seus projetos. Eu me chamo Lucas Rocha, e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode trabalhar com o SketchUp e trazer ele para o Twinmotion para fazer a renderização. Se você acompanha o canal aqui por mais tempo, você já deve saber que o meu fluxo de trabalho no dia a dia de projeto é utilizar ArchiCAD e Twinmotion, mas eu costumo receber com frequência dúvidas aqui nos comentários do YouTube e também nas minhas redes sociais, perguntando se o Twinmotion ele funciona apenas com ArchiCAD. Então não, se você é novo nesse canal, saiba que não, o Twinmotion ele não funciona apenas com ArchiCAD. Você pode estar utilizando o Twinmotion, que é um software de renderização, para que você possa renderizar seus projetos vindo do ArchiCAD, do Revit, do Blender, do SketchUp, do 3ds Max, enfim, são vários formatos que o Twinmotion aceita. Por esse motivo, então, eu estou compartilhando com você, que é usuário do SketchUp, como você pode estar renderizando seus projetos aqui no Twinmotion. E caso você queira me mandar alguma pergunta e eu possa te ajudar com isso, você pode estar me mandando uma mensagem direta lá nas minhas redes sociais. Os links vão estar aqui na descrição. Então, dando continuidade às nossas aulas, esta aqui vai ser a terceira aula, e apenas para relembrar o que foi feito, na nossa primeira aula, então, nós fizemos toda a parte da importação do nosso projeto, a organização também conforme as camadas, além de fazer a escolha do nosso projeto lá pelo site da 3D Warehouse, foi onde eu baixei esse projeto aqui. Aí na nossa segunda aula nós fizemos toda a parte da ambientação de cena, como você pode perceber aqui, toda a parte da vegetação. E agora nessa terceira aula quero fazer junto com você toda a parte da ambientação utilizando as árvores aqui do Twinmotion. Não somente essas árvores que está lá na parte de trás para criar um fundo melhor, um background melhor, mas principalmente uma árvore que vai ficar nesse primeiro plano. Então, para que eu possa fazer a inserção dessa árvore de primeiro plano, eu vou estar baixando um bloco fora aqui da biblioteca nativa do Twinmotion, através de um site, onde eu vou estar pegando esse objeto e convertendo para minha biblioteca do usuário, mas não somente fazendo isso, mas também toda a configuração dos materiais. Então toda essa parte da vegetação aqui da parte dos fundos, como você pode perceber, são vegetações aqui, árvores da biblioteca nativa do Twinmotion, e deixa eu sair aqui do meu modo de multimídia e aproximar um pouco mais. Você pode perceber que esse tipo de vegetação, ele tem uma qualidade relativamente boa, mas no meu ponto de vista não tão boa assim para que ele possa ficar logo em primeiro plano aqui na minha câmera. Então vou estar utilizando essas vegetações para compor melhor o meu cenário e vou estar usando uma outra vegetação, vou baixar um bloco junto aqui com você, configurar todo o material, tudo bem certinho, para estar inserindo mais ou menos aqui nessa parte da frente, que é onde vai ser então, aqui no nosso projeto, esse primeiro plano da câmera. E como que eu vou estar fazendo isso? Eu vou entrar aqui no navegador, e aqui no navegador eu busquei por esse site, o Max3, é um dos sites que eu mais gosto de estar buscando por vegetações. Aqui tem vegetação tanto paga quanto gratuita, então eu fui lá, vasculhei aqui na biblioteca, achei a vegetação e baixei para que eu possa estar utilizando no meu projeto. Mas lembrando que para você poder baixar essa vegetação, você tem que ter criado uma conta, aí depois você escolhe se você quer pagar por a biblioteca ou tem algumas opções aqui que são gratuitas, aí você vai lá e escolhe qual que você quer. Mas voltando aqui então para o Twinmotion, depois que eu baixei essa vegetação, vou inserir no meu projeto. Então venho aqui, vou ocultar todas as camadas que não me interessam no momento, vou ficar apenas aqui com o meu projeto. Então para que eu possa inserir, eu venho aqui e faço o seguinte, eu venho aqui nessa primeira aba de importar, eu clico aqui em importar, escolho geometria. Então, para fazer inserção de qualquer objeto aqui para minha cena, seja vegetação, seja um objeto decorativo, seja qualquer objeto que for, tanto o meu projeto quanto a inserção de objetos é aqui por essa aba de geometria. Então, eu clico aqui em abrir, e aqui dentro, então, dessa pasta, eu tenho aqueles objetos que eu acabei baixando, que são aquelas árvores. Então, eu escolho aquele objeto, nesse caso aqui é o formato de FBX, então, eu vou escolher esses três aqui. Então, Ctrl Shift, seleciono os três, e clico em abrir. Aqui nessas opções de fusionar, vou estar escolhendo o seguinte, quero fusionar tudo e importar. Se você não sabe qual que é a diferença de fusionar tudo, manter a hierarquia por material, já tem vídeo aqui no canal explicando qual que é a principal diferença entre cada uma delas. Então depois você vai lá e dá uma pesquisada e ver qual que é essa diferença. Então por questão de otimização, eu botei aqui como fusionar tudo, e agora eu vou estar utilizando usar os materiais importados e vou dar um OK. E feita essa importação, vou selecionar aqui minha camada e teclar no F. Então, esse daqui foi o primeiro objeto, até vou clicar e vou arrastar ele aqui para o lado. Esse daqui é outro objeto, então eu tenho aqui essas três vegetações. E é com base nessas vegetações agora que eu vou fazer a configuração de materiais bem certinho para que eu possa estar utilizando na minha cena. A primeira coisa que eu quero fazer aqui dentro dessa camada de árvores, vou fazer o seguinte então. Eu vou abrir essas vegetações aqui, eu vou selecionar, eu vou clicar e vou arrastar aqui para minha camada de vegetação. E agora essas três pastas aqui eu posso estar deletando porque eu não vou estar usando. E aqui em árvores, deixa eu ver, já tem algumas árvores, vou deixar elas soltas
solta aqui por enquanto. Então eu tenho aqui árvore 1, árvore 2 e árvore 3. Então você pode perceber que a geometria dessa árvore é relativamente boa, a qualidade tanto dos polígonos quanto também da modelagem é uma qualidade excelente para que eu possa estar utilizando como se fosse então toda essa parte da vegetação do meu primeiro plano. E o que eu vou fazer agora? Assim como você percebe, depois que eu fiz essa exportação, ele vem assim com essa cor de um tom de cinza. E o que eu preciso fazer então é atrelar esses objetos àqueles mapas que vieram junto com a pasta. Deixa eu abrir aqui a pasta para você dar uma olhada. Então esses aqui são os 3 objetos, aquelas 3 árvores, e aqui dentro da pasta mapas, ele vem aqui vários mapas que formam o material PBR daquele objeto. Então eu vou ter que estar tratando agora esses materiais aqui para estar inserindo lá no nosso projeto para configurar melhor aquele objeto da vegetação. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é ajustar o caminho dessas texturas lá dentro do nosso projeto. Então aqui no Twinmotion eu vou selecionar a tecla T, que é o meu seletor de materiais, ou posso clicar aqui nesse conta-gotas e agora venho aqui e seleciono, por exemplo, aqui o tronco da árvore. E ele está falando aqui qual que é o nome desse material. Então eu venho aqui em cor, clico em mais, textura e clico em abrir. E aqui dentro da nossa pasta de mapas, que é aquela mesma pasta que vieram os materiais, eu vou lá e seleciono aquele material que mais condiz aparentemente com aquele material do tronco. Então se eu sei que esse daqui é o material do tronco, eu vou ter que estar utilizando essa textura aqui do albedo, material de tronco. Então seleciono e clico em abrir. Feito isso, ele vai carregar o mapeamento desse tronco, tanto aqui quanto nas outras também. Por que ele carregou nas 3 juntos? Porque essas 3 árvores aqui, elas compartilham o mesmo material. Então, independente do qual que for trocar, ele vai acabar ajustando para os 3. Por isso que eu importei esses 3 uma vez só. Mas então, foi o seguinte, selecionei aqui, e para que eu possa configurar melhor esse material, eu preciso fazer o seguinte. Então, selecionando esse material, eu clico aqui em mais, e aqui nesse parâmetro de luminosidade, eu vou deixar em 0, para que ele fique um material totalmente escuro. Porque visualmente falando, vai ficar mais fácil de fazer o controle, as configurações desse material utilizando os outros mapas aqui dentro. Então se eu for voltar, por exemplo, agora aqui em reflexão, eu vou deixar o material bem reflexivo, vou deixar a princípio 90% apenas para você perceber o que está acontecendo. Eu clico aqui em mais, textura, abrir, e agora eu carrego então esse mapa aqui que vai ser o meu mapa como se fosse esse mapa para dar o reflexo. Normalmente vai ser um mapa em tons de preto e branco. Eu tenho 2 aqui, eu vou estar escolhendo esse aqui primeiro, então seleciono, clico em abrir, vamos ver aqui, parece que não aconteceu nada, mas se eu vir aqui e diminuir um pouco a reflexão, olha lá o que está acontecendo. Você consegue perceber qual que vai ser o aspecto desse material, onde essa diferença de tons de preto e branco, ele vai dar esse aspecto de brilho, esse aspecto de luminosidade aqui no material. E se eu for lá em parâmetros, logo atrás aqui da minha câmera, eu tenho esse parâmetro de relevo. Eu clico em mais, aqui no mapa normal eu clico em abrir, escolho qual que vai ser o mapa normal, que normalmente vai ser esse mapa em tons de roxo, então seleciono esse mapa e clico em abrir, e agora você consegue perceber qual que foi a incidência desse mapa, onde ele deu essa sensação de relevo. Se vier aqui em Parallax, vou clicar em para deixar habilitado, eu clico em mais, e vou estar utilizando um outro mapa também. Pode ser esse mesmo mapa que eu utilizei lá para dar o reflexo, que tem um pouquinho mais de tom de cinza mais claro. Normalmente também vai ser um mapa de tom de preto e branco, onde ela vai ajudar você a ter essa sensação de relevo. Vou clicar aqui em abrir e olha lá se eu controlar a intensidade do Parallax agora. Então eu vou deixar tipo uma intensidade em 5 para fazer um teste, vou deixar em 5. E se eu voltar aqui no mapa normal, eu posso estar ajustando qual que vai ser o relevo desse material. Eu vou deixar ele assim, bem rugoso, talvez em 80, talvez em 90, só que eu não quero tão brilhoso assim, então aqui em reflexo diminuo um pouco. Então agora se eu for voltar aqui na cor, clico lá em mais, a luminosidade volta para 50, eu já sei que vou ter um aspecto, uma configuração do material muito melhor do que eu tivesse apenas deixado para estar configurando sem estar aquela cor escura. Então visualmente falando fica mais fácil para configurar esses materiais. E agora eu vou estar configurando esse material aqui, que é o nosso material da folha. Mas para isso vai ser o seguinte, vou estar aqui também com essa luminosidade em 0, que é o mesmo esquema que eu estou utilizando para fazer a configuração lá do tronco. Eu deixei a luminosidade em 0 para que ele fique totalmente escuro e visualmente falando ele fique mais fácil de enxergar qual que é a ação dos mapas naquele material. Só que aqui tem um porém. Se eu for estar utilizando propriamente uma textura logo jogando aqui nessa geometria, ele vai ficar bem diferente. Deixa eu mostrar para você. Luminosidade em 50, vou estar inserindo aquele mapa que é para estar utilizando, que seria esse daqui, ó. Esse daqui vai ser o mapa normalmente que vem do albedo. Então se eu clicar aqui em abrir, você vai perceber que vai acontecer o seguinte, ele vai ficar com essa geometria da folha de uma forma bem diferente do que eu gostaria que ficasse, porque ele não vai ficar recortado. Você percebe a diferença que vai dar? Olha aqui, ó, a folha, ela vem somente até aqui, ó,
e o restante que está sobrando, ele está ficando com essa geometria mais pontiaguda. E por que isso está acontecendo? Porque eu não tenho esse mapa do canal alfa. Deixa eu selecionar esse mapa aqui, que é o meu mapa em PNG, e clicar em abrir, apenas para você perceber a diferença que vai dar aqui na borda. Você percebe essa diferença? Então vem aqui e agora clica em máscara de opacidade. Então olha lá a diferença que vai dar. Essa daqui vai ser a geometria certa. E essa daqui, que é como vem carregado o mapa normalmente, deixa eu clicar em abrir, é aquele mapa normal, com uma textura em JPEG que ele não vai recortar. Então olha a diferença que dá. E como que eu fiz esse recorte? É bem simples. Até então, quando eu trago esse conteúdo para você, o Twinmotion não permite com que você faça esse recorte através do mapa do canal alfa diretamente aqui dentro do Twinmotion. Eu acredito que para as próximas atualizações isso já vai ser possível. Mas então, como que eu fiz essas configurações? Eu utilizei o Photoshop Online. Na verdade, você pode estar utilizando qualquer software de manipulação de imagens. Vou estar mostrando aqui para você pelo Photoshop Online, porque caso você não tenha o Photoshop instalado, aí o software instalado na tua máquina, você pode estar utilizando esse Photoshop Online, acessando lá pelo teu navegador. Então, entrando aqui no navegador, então digitando lá por Photoshop Online, eu caí aqui nesse site, que é o photoshopweb.net. Então, eu venho aqui, essa vai ser basicamente a interface dele, eu clico em abrir do computador e vou selecionar então essa textura. Normalmente, quando você vai baixar os mapas, caso ela não venha recortado, pode ser que ele venha aqui esse mapa albedo, que é o mapa que vai dar aquela aparência ao material, e também esse mapa em preto e branco, que é o mapa do canal alfa, que vai fazer o recorte da textura. Então, a junção desses dois mapas aqui, eu criei esse terceiro, que esse daqui é o mesmo mapa, porém recortado, só que no formato de PNG, que é o que eu preciso para dar aquele aspecto ao material. Então, vou selecionar esse meu material aqui, que é esse mapa albedo, clico em abrir e o Photoshop Online ele vai carregar. E agora que ele abriu, eu vou fazer o seguinte, vou lá em arquivo, abrir e vou estar carregando também aquele mapa do canal alfa e clico em abrir. Então ele abriu em duas camadas, essa camada aqui é meu mapa do albedo e essa aqui é meu mapa do canal alfa. Com a ferramenta aqui do meu ver, eu pego esse meu mapa do canal alfa e ajusto e trago lá para minha camada do albedo, aqui ó. Então clico, seleciono aqui e agora faço o escalonamento, eu ajusto o tamanho dessa textura. Se acaso no teu Photoshop Online você não tenha conseguido fazer esse ajuste aqui, você tem que vir aqui, deixa eu dar aqui para confirmar. Então com ele selecionado tem essa opção aqui ó, controle de transformação. Se ele estiver desabilitado, por mais que você esteja com ele selecionado, você não consegue fazer nada. Então você vai lá, habilita o controlar transformação e ajusta exatamente do mesmo tamanho. Então agora essas duas texturas aqui estão do mesmo tamanho. Então, com essa primeira aqui selecionada, que é o nosso canal alfa, seleciona aqui a camada, Ctrl A, para que você possa selecionar tudo aquilo de lá, Ctrl C, para você fazer uma cópia. Você pode vir aqui desativar essa camada, então selecionando agora essa segunda, vou ter uma opção aqui embaixo, pode ser que minha câmera esteja na frente, mas tem uma opção aqui embaixo que é adicionar máscara de rasterização. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você uma outra forma. Vou estar ajustando mais pro lado aqui minha tela, tipo aqui ó, acho que assim você vai conseguir ver tranquilo. Aqui vai dar para ver melhor. Então o que eu vou fazer? Você está vendo que tem aqui essa camada do background, que é aquela que eu estou selecionada, e aqui embaixo vai ter essa opção de adicionar máscara de rasterização. Então dou um clique para criar essa máscara aqui do lado. E agora eu clico no Alt e clico aqui nessa parte branca e dou um Ctrl V. O que acontece? Eu copiei aquela minha camada alfa, que é essa camada aqui, e colei naquela máscara do albedo, fazendo então com que ele recortasse. Então onde antes era cor escura, ele recortou, e onde é cor clara, ele deixou. Deixa eu maximizar aqui então. O que acontece? Agora essa textura aqui, que é no formato PNG, que nós precisamos salvar para estar utilizando lá no nosso projeto. Eu vou aqui em arquivo, salvar como, ou exportar como, PNG. E agora eu vou lá e exporto para o meu projeto ou algum local. E é essa textura aqui que eu vou estar utilizando no nosso projeto para que ele possa recortar então aquelas bordinhas da folha para que não fique aquela geometria pontiaguda. Então feito isso, agora eu volto lá para o Twinmotion para fazer o restante das configurações dos materiais. Então aqui no Twinmotion vai ser justamente essa camada que eu vou estar utilizando. Não vou estar utilizando essa textura aqui no formato JPEG, mas sim essa no formato em PNG, que é essa com aquele fundo recortado. Então se eu for dar um abrir, você já vai poder perceber que a geometria desse material aqui ele vai ficar de uma forma bem melhor, ou seja, vai recortar bem certinho toda essa parte da vegetação. É justamente isso que eu preciso. Mas agora tem um porém. Você pode perceber que cada vez que eu olho contra a luz, como que seria fisicamente esse material da vegetação. Olha que está a luz falando nisso. Está aqui, ó. O nosso ponto de luz vai ser o sol. Se eu vier aqui ainda nas configurações desse material, deixa eu voltar aqui para esse material, clico lá em parâmetros e eu vou lá e habilito esse parâmetro de dupla face para que ele possa aplicar tanto na face interna ou na face externa, ou ainda na face de cima e na face de baixo. Normalmente isso que acontece quando aquele objeto que ele foi criado ele é apenas um único plano, ele não tem uma espessura,
Então vem aqui e habilita o parâmetro de dupla face para que esse tipo de coisa seja solucionada. Então o que acontece quando eu olho contra o sol? Normalmente, como se trata de um material de vegetação, ao olhar contra uma folha contra o sol, você tem que ver um pouco da transparência. E para que eu possa simular essa transparência, eu tenho que fazer o seguinte. Eu posso vir aqui na nossa biblioteca, materiais, nesse material de translúcido, e tá pegando esse primeiro. Então eu vou clicar e arrastar aqui nessa folha. E todas as nossas folhas ficaram transparentes. Então vem aqui e agora eu começo a ajustar a translucidez desse material. Então se eu vier aqui em cor, clicar em mais, eu carrego novamente aquele mesmo mapa, que é aquele meu mapa em PNG, clico em abrir, agora vai dar aquela aparência do nosso material, a aparência verde com a textura da folha, porém aplicado então esse parâmetro de translucidez. É aqui que eu faço o controle de mais ou menos como que vai ser a translucidez desse material, que nesse caso essa vegetação, olhando contra a luz, que é o que realmente vai acontecer no mundo físico, no nosso mundo real. É isso que acontece quando você olha com uma folha contra a luz, qualquer luz, seja a luz do sol, uma lanterna ou qualquer outra coisa. Então vem aqui e faço esse controle. E para que eu possa configurar ainda melhor toda a aparência dessa folha, eu vou fazer o seguinte. Aqui nesse parâmetro de reflexão, eu vou aumentar um pouquinho, clico lá em mais e agora eu carrego aquele mapa de reflexo. Então vai ser esse mapa aqui, ó, que é esse mapa em tons de preto e branco, e pela geometria que aparece aqui, pela forma da textura, eu deduzo que vai ser também das folhas. Então eu clico em abrir. E se eu for voltar agora, eu vou clicar aqui em cor, vou deixar essa cor bem escura, apenas para você poder perceber qual que vai ser a ação desse mapa aqui de reflexo. Então olha lá, ação desse mapa do reflexo. Só que ainda eu preciso aplicar o mapa de normal para dar aquela sensação de relevo. Então aqui eu clico em parâmetros, logo atrás aqui da minha câmera, relevo, eu clico em mais, em textura, abrir, e vou lá e carrego esse mapa aqui que é o mapa normal. Clico em abrir, e olha lá qual que vai ser a ação desse mapa. Então aqui eu faço o controle da incidência desse mapa. Então se eu for voltar aqui, posso estar fazendo o controle da reflexão desse material, e também, agora ajustando a cor, deixar dessa cor. E tenho também o material aqui desses galhos, então seleciono, clico em lá em mais, vou carregar um outro mapa, eu sei que do galho, então esse daqui foi do tronco, esse daqui foi da vegetação da folha, então provavelmente esse daqui vai ser do galho, então eu vou estar utilizando esse daqui, clico em abrir para que ele fique com esse aspecto mais esverdeado. Esse daqui, deixa eu selecionar, provavelmente vai ser aquele outro mapa que vai ser talvez esse daqui, ou posso estar carregando esse aqui talvez, apenas para perceber o que vai acontecer. E como se trata de uma geometria bem pequena, quase não vai aparecer, eu não vou estar configurando assim como configurei aqueles outros, como se fosse então esse material principal aqui do tronco. Até vou aproveitar e deixar ele um pouco mais sujo. Então com ele selecionado, vem aqui nesse parâmetro de sujeira e aumenta a sujeira. E basicamente vai ser isso. Então se eu for dar uma olhada aqui, eu já tenho essas três configurações, essas três vegetações aqui, já com o material certinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui novamente aqui na minha cena, selecionei lá aquele primeiro enquadramento, e com essa primeira árvore selecionada, ela tá lá pro fundo, para que eu não precise clicar e arrastar, tem um truque aqui. Eu posso teclar aqui na tecla Shift, e com o meu botão esquerdo do mouse, eu pressiono Shift, deixo pressionado, com o botão esquerdo do mouse dou um clique, e aquele objeto que ele foi selecionado na camada, ele vai ser alinhado em qualquer lugar que eu for dando um clique. Então é isso que eu vou estar fazendo. Eu vou estar pegando essas vegetações agora e tá inserindo aqui nesse primeiro plano. Então selecionei a primeira, teclo no 9 e ajusto um pouco mais a escala. Talvez deixe ela um pouco maior. E agora eu vou refazer esse posicionamento. Talvez eu coloque uma vegetação aqui, essa pequenininha eu vou estar deixando talvez aqui na frente, aumento um pouquinho mais a escala dela. Tipo isso, eu quero que feche essa lateral. Aquela outra vegetação que vai ser a minha 2, teclo no Shift e talvez eu deixe ela aqui, ajuste a escala. E agora com ela selecionada, você consegue perceber que cada vez que eu vou alinhando sobre uma superfície, ela vai alinhando também sobre aquela superfície que foi clicada. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela mais ou menos aqui, talvez. E agora aqui em estatísticas eu entro, mas eu entro nessa parte de transformar e seleciono aqui a minha árvore. E aqui no eixo Y, o grau de rotação do Y está menos 621, eu deixo em 0, para que ele fique totalmente de pé. E a mesma coisa eu faço com essa daqui. Então menos 5,87 eu deixo em 0. E essa aqui também, seleciono lá, menos 4,24, eu deixo em 0, para que o grau de rotação do eixo Y ele sempre fique certinho. E a princípio eu vou estar deixando assim mesmo. E olha lá o que vai acontecer, eu vou atualizar a minha cena, e se eu for fazer um render prévio aqui no Path Tracer, apenas para perceber o que está acontecendo, toda essa parte da vegetação, então, da parte de frente aqui, ele está compondo melhor o nosso projeto, porque é a própria vegetação nativa. A parte da vegetação dos fundos é a própria vegetação nativa também no Twinmotion, aquelas árvores, mas pelo fato dele não ter uma qualidade tão boa assim, eu acabo optando em deixar mais profundo, mais para criar um plano mesmo.
e essa vegetação ter muito mais qualidade eu acabei deixando aqui pra frente. Olhando assim, particularmente, eu já gosto bastante do resultado que tá ficando aqui com essa vegetação. Talvez eu apenas preencha um pouco mais aquele fundo, deixe umas árvores um pouco maior, porque eu quero fechar bastante aquela parte do fundo com a vegetação, para que não apareça tanto o entorno, não apareça tanto vazio. Mas a princípio essa daqui já é uma configuração que me agrada bastante. Então olha lá a diferença da qualidade que eu tenho dessa parte da vegetação aqui, do que com relação, por exemplo, àquela lá do fundo. Então o que eu vou fazer agora? Vou sair aqui do meu modo de multimídia, vou habilitar toda a parte da vegetação, principalmente essas árvores aqui. Deixa eu ver qual que é. Essa daqui. Então com a minha vegetação selecionada, vou selecionar todas elas aqui. A densidade já está em 80, então eu vou criar mais vegetação. Então eu vim aqui nessa opção de contexto, tinta para vegetação, vou estar pegando mais algumas árvores. E talvez essa. Então seleciono essas três aqui, Ctrl Shift, seleciono meu pincel. E agora continuo pintando aqui nessa lateral e nessa aqui também, para fechar um pouco mais toda essa lateral, todo esse fundo, que eu quero que ele preencha bastante. Eu vou jogar aqui um pouco, talvez, aqui para esse lado. Então, com as três selecionadas ainda, eu venho aqui e aumento mais a densidade e também aumento um pouco a altura delas, que eu quero que elas fiquem um pouco maior. Se eu for entrar novamente aqui na nossa cena, apenas para perceber o que está acontecendo, vou selecionar novamente aqui a nossa vegetação e aumento a densidade. Clico lá em parâmetros e aqui ajusto mais a idade, eu quero que ela fique maior. E aqui em tonalidade da folha eu vou deixar uma cor bem mais escura, talvez o RGB de 161. Vou dar um OK. Então apenas para perceber o que está acontecendo, eu tenho aqui, já nesse enquadramento, toda a parte da vegetação nativa, essa vegetação rasteira, até vou clicar e vou jogar ela para minha pasta de vegetação, que vai ser aqui. Então aqui vou ter as minhas árvores, vou selecionar e arrastar para a pasta de árvores. E agora eu tenho tudo organizado. Tipo 1, as pedras e as árvores. E esse daqui foi a organização do meu projeto, conforme eu acho que vai ficar bacana. Então o objetivo dessa aula foi mostrar para você como que eu faço a inserção da vegetação de mais qualidade. Nesse caso aqui foi essas três árvores para estar utilizando nesse primeiro plano. Faz a configuração dos materiais desse objeto e fica inserindo em cena. Então o que eu recomendo, apenas para relembrar, em primeiro plano você sempre opta em estar colocando objetos de mais qualidade. E lá em último plano, como por exemplo aqui no fundo, objetos com menos qualidade, para dar esse contraste. E é lógico que, deixa eu entrar aqui na minha cena, apenas para mostrar outra coisa que pode ser feita, posso estar entrando aqui nas configurações de câmera, habilitando esse parâmetro de DOF, que é o Depth of Field, clico em mais, e agora está ajustando aqui que vai ser esse principal ponto focal do meu projeto. Então se eu clicar aqui na minha casa, meu ponto principal passa a ser aqui a casa, o restante fica um pouco borrado, como você pode perceber aqui. Ou se eu for clicar aqui na minha árvore, você pode perceber que agora o foco ele fica mais aqui próximo à árvore, o restante fica desfocado. A princípio parece que não tem tanto foco assim, mas é porque quando for exportar a imagem final, você vai ver a diferença que vai dar na qualidade. E se é caso, por exemplo, você inseriu toda essa parte aqui e não está aparecendo foco, você pode clicar lá em Ctrl P, qualidade, dá uma conferida aqui como está a qualidade dessa aparência aqui. Se eu, por exemplo, se vier aqui e tiver tudo em baixa e dar um OK, além da geometria ficar tudo em baixa, você vai perceber que aquele desfoque não vai estar em cena. Então vem aqui qualidade, eu vou deixar aqui no meu caso tudo em ultra e vou dar um OK. Então agora sim esse desfoque vai aparecer. Esse desfoque aqui ele está totalmente ligado a esse parâmetro aqui ó, de pós-processamento. Se eu for deixar em baixa e for dar um OK, ele desaparece, mas ao exportar essa cena, ela vai ser exportada também com aquele desfoque. Beleza? Caso esse conteúdo tenha sido um conteúdo complementar ao seu, eu peço que você se inscreva aqui no canal e deixe aqui nos comentários se você já sabia fazer toda essa técnica para fazer configurações de materiais, principalmente de um material realista aqui no Twinmotion para vegetação. E caso você queira encantar teu cliente criando renders incríveis dos seus projetos e como consequência disso vender a tua ideia, eu convido você a conhecer o treinamento Renderon Pro, a formação completa em Twinmotion. Mais informações sobre o nosso treinamento vai estar aqui no link da descrição. Um abraço e eu vejo você em uma próxima oportunidade.